especial, de hoje até domingo de Páscoa, uma coleção de fatos, de acontecimentos, segue uma após outra para culminar na morte, na sexta-feira, na ressurreição do sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, dia em que nós cristãos estamos juntos celebrando a grande festa de Jesus. Mas vamos voltando para o texto, para que você e eu, a gente entenda algumas considerações para a nossa vida, porque é isso que eu gosto de fazer, é fazer uma análise do texto e do contexto, mas trazer para a nossa vida, para não ser só um estudo, um estudo exegético, um estudo bíblico vazio, né? Mas trazer para a nossa vida. Então veja lá, no dia seguinte, uma grande multidão lhe tinha vindo, né? Que tinha vindo à festa em Jerusalém, ouviu dizer que Jesus ia se aproximando. Então, primeiro ponto, ouviam dizer que Jesus estava se aproximando. Esse se aproximar de Jesus na nossa vida, muitas vezes acontece. Muitas vezes o Senhor, ele se aproxima de você. Não pense que é só você que vai buscar Jesus quando você sente dor, quando você tem problema, quando você tem alguma preocupação, quando um filho teu tá com problema, quando é algum familiar seu. Não é só você que se aproxima de Jesus, não. Jesus se aproxima de você. Então, o texto diz que aquela multidão ouviu dizer que Jesus estava se aproximando. E eu posso te dizer desde já, tirando para a nossa vida aqui, agora, o Senhor, ele está se aproximando. De vez em quando, ele está se aproximando de nós. Na primeira, eu diria assim para você, na primeira oportunidade que você dá, que você tem, o Senhor, ele se aproxima de você. Ainda seguindo o texto. E saíram, versículo 3 diz assim, saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas e exclamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Eles foram também ao encontro de Jesus. É importante que nessa semana, então, de maneira muito especial, a igreja nos convida a ir ao encontro. Você lembra dos mandamentos da igreja? Num dos mandamentos da igreja é dito que pelo menos na Páscoa da ressurreição você busque a Eucaristia, busque a confissão, né, nos mandamentos. Ao menos, isso é o mínimo que você como católico, como cristão católico deve fazer nas suas obrigações de igreja. Pelo menos na Páscoa da ressurreição. Então, aqui o texto diz assim, eles foram ao encontro do Senhor, com ramos, com palmas, para clamar Hosana ao Rei de Israel, aquele que vem em nome do Senhor. Então, é necessário que você, que eu, que nós, como cristãos, que a gente vá ao encontro de Jesus com esse sentimento, não só com palmas, nem com ramos de oliveira, nem com danças apenas, mas com o sentimento de quem vai ao encontro daquele que é Deus, daquele que é Rei, daquele que é Senhor, daquele que é o centro da nossa vida, daquele que é o centro da nossa existência. Então, vamos ao encontro dele nessa semana de modo muito especial, assim como aqueles que vinham à festa de Jerusalém foram. Eu poderia dizer, alguns talvez estivessem ali por curiosidade, alguns iam porque ia acompanhado dos outros, iam porque, como eu disse no bloco anterior, a história do cachorro, né? Viam os outros correr e foram correndo. Então, alguns talvez tivessem isso, mas no meio daquela multidão certamente tinha aqueles que iam para a sua realeza. Então, quando ele entra em Jerusalém, é o contexto aqui de Jesus. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, subiu sobre ele, e aí você encontra no versículo 15, não temas, filha de Jerusalém, de Sião, porque que vem o teu rei montado num filho de jumenta. Então, preste atenção, meus amados, aqui o profeta está falando desse rei que vai vir, e a gente pode dizer assim, que vem na sua vida.
eu tenho testemunhado ao longo desses 34 anos de caminhada, acredita? Já estou com 34 anos de caminhada. Nesses 34 anos de caminhada para Deus, eu tenho encontrado pessoas que de fato se encontram pessoalmente com Jesus, que vão ao encontro daquele que é Rei, ao encontro daquele que é o seu Senhor, o seu Rei. E quando esse encontro acontece, aí a gente vai modificando completamente a nossa história, a nossa felicidade. Eu diria assim, a nossa felicidade, e deixa eu te explicar por quê. Porque muitas felicidades que nós temos em nossas vidas, elas são vazias, elas são momentâneas, elas até dão prazer, mas o custo desse prazer é muito alto. É muito ruim depois. É a história do peixe e do caldo. Às vezes o caldo sai mais caro do que o peixe. É um prazer que não vale, porque é uma felicidade que não vale, porque ela sai cara. Ela não se eterniza. Então, aqui Jesus, as pessoas quando encontram Jesus como Rei, Centro e Senhor da sua vida, elas são assim, irradiadas por uma felicidade